Muita paz a todos. Meu nome é Lucas Gervásio e convido a cada um para nós refletirmos nesses instantes, nessa próxima hora, sobre esse tema que vem de encontro aos nossos corações, lidando com as dores da alma. Porque todos, de alguma maneira, ao longo da nossa vida, encontramos dificuldades, dores, sofrimentos, mazelas que vêm às vezes nos alertar, nos acordar para algumas questões, algumas necessidades espirituais que nós ainda precisamos. Então vamos, ao longo desse estudo, falar um pouco sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores, sobre a visão do Espiritismo e do meio para o fim, né, do nosso estudo, vamos também abordar um pouco sobre os transtornos mentais, o que que a espiritualidade, os espíritos que nos guiam vão falar sobre a questão da origem dos transtornos mentais, por que que eles acontecem e qual que é a implicância desses transtornos na nossa vida, nas nossas relações e assim por diante. Então, para iniciarmos esse trabalho, essa reflexão, nós vamos pensar um pouco sobre saúde, né? O que que é saúde nos termos gerais? A Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer para nós que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, reflita aí sobre a sua vida. Será que você está num completo bem-estar físico, mental e social? Muito difícil, né? Então, segundo as próprias ideias, né, aqui das instituições da matéria, né, da Terra, é muito difícil qualquer ser humano estar saudável, né? Quer dizer, não é apenas a ausência de doenças que vai considerar que nós somos saudáveis. Então nós somos pessoas doentes, nós vivemos, né, essas dificuldades de uma maneira natural. Mas para piorar um pouquinho isso, o Emmanuel ainda lá no livro Consolador vai dizer que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, se nós pensarmos assim, nenhum de nós, ou praticamente nenhum de nós encarnados, somos saudáveis porque não estamos com uma perfeita harmonia da alma. Temos ainda os nossos desequilíbrios, as nossas dificuldades, e isso é natural. Nós estamos no mundo de provas e expiações, como bem sabemos, durante um processo de transição, mas isso significa dizer que todos nós encarnados, na nossa grande maioria, passamos e temos a necessidade ainda de vivenciarmos dores, desequilíbrios, dificuldades pela nossa própria questão espiritual, né? Pelo nosso próprio ainda atraso dentro desse processo evolutivo. Isso é natural, porque estamos num planeta que é um planeta hospital, escola e prisão. E muitas vezes, para alguns de nós, esse planeta ele representa essas três instâncias ao mesmo tempo. Em alguns momentos nós estamos aprisionados porque temos necessidade, somos doentes da alma e do corpo, então ele funciona como um grande hospital e todo esse processo nos ensina a todos os instantes e ajuda no nosso progresso evolutivo, portanto, assim, ele é uma escola também. Bom, pensando assim, né, nas doenças, nas nossas dores, foi perguntado para Emmanuel no livro Consolador onde que começam as doenças. Será que as doenças elas são originárias das nossas ações aqui intrinsecamente ligadas ao corpo? Ou será que as nossas doenças têm uma origem mais profunda que já vem com as necessidades do espírito reencarnante? Então nós vamos ver a resposta de Emmanuel quando ele vai dizer que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então ele está dizendo que as chagas estão na alma e aí elas vão se manifestar no corpo. O envoltório humano é o corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo, ou seja, a origem das nossas doenças está no desequilíbrio espiritual. Então, de certa maneira, a gente pode pensar que as nossas ações como espíritos eternos, ao longo das várias encarnações, elas vão ficar gravadas, marcadas, né, no nosso perispírito, no psicossoma espiritual. E aí, ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa existência, elas vão se manifestando através das reencarnações, como uma maneira de reequilibrar aquilo que está desequilibrado lá na consciência espiritual. E aí Emmanuel continua: a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, ou seja, as doenças elas são manifestações, né,
dessas inferioridades da nossa mente, da psique, daquilo que está na essência, que é o espírito. Mas aí a gente pode pensar, né? Bom, quer dizer que então toda doença é um desequilíbrio do espírito? Vamos pensar numa questão simples. Vamos pensar, por exemplo, em uma gripe, um resfriado que porventura você tenha. Será que essa gripe ela é um resultado de um desequilíbrio espiritual? O que tem a ver a questão do espírito com esse resfriado? Como, por exemplo, nós estamos falando aqui, a gente sabe que, por exemplo, um resfriado ele é uma infecção viral, um vírus que se multiplica no seu organismo, começa a atacar suas células, e aí você fica com aqueles sintomas, né, que é o resfriado, da gripe, enfim. O que isso tem a ver com o espírito? Bom, vamos pensar o seguinte, o nosso corpo, ele já tem as suas defesas próprias. Nós estamos convivendo com esses vírus o tempo inteiro e não estamos doentes o tempo todo. Então, o que diferencia que em alguns momentos eu fico doente e outros não? O que acontece? É necessário, então, o meu corpo, as defesas naturais do meu corpo estarem reduzidas, deficitárias, deficientes. E as defesas do meu corpo ficam deficientes quando existe algum desequilíbrio fisiológico. Por exemplo, quando a gente vai falar de estresse, a gente sabe que o estresse, a tristeza, a raiva, são sentimentos que vão aumentando a quantidade de cortisol no nosso organismo. O aumento de cortisol no organismo faz com que a nossa imunidade diminua. E se a nossa imunidade diminui, quer dizer que eu estou abrindo portas para uma infecção viral se instalar, se desenvolver e um tempo depois provocar uma doença como o resfriado, como a gripe, por exemplo. A origem desse desequilíbrio é espiritual. A origem do estresse, da raiva, desse desequilíbrio psicológico que deu origem, né, a esses sentimentos, a essas reações no nosso corpo, ele é um desequilíbrio espiritual. Então, olha como até questões simples, né, como a gripe, o resfriado, de alguma maneira eles também têm ligação com esse nosso estado, né, com esse nosso equilíbrio, harmonia, que é uma responsabilidade do espírito. E aí, como consequência, atua no corpo. Então a gente pode pensar assim a nível pequeno, nessas pequenas questões, quanto a doenças, transtornos e problemas mais graves, né? Como cânceres, como doenças autoimunes e assim por diante. E aí, o que você pensa sobre isso? Está fazendo sentido para você? Você está achando interessante essa reflexão que o Emmanuel coloca? Mas aí você pode pensar, né? Bom, e a genética? Existem doenças que têm caracteres hereditários, que passam de pai para filho, né? Assim, de pais para os filhos. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: se a gente está falando que a origem das doenças tem a ver com desarmonia do espírito, será que a genética, como é que a genética vai influenciar nessa questão, né? Primeiro, a gente precisa pensar que não existe doença genética 100% herdável. Quer dizer, se os pais, né, têm determinado transtorno ou doença, com certeza o filho vai ter? Não. O que a gente vai falar é que existe uma porcentagem a mais, uma tendência maior, né, dos filhos, dos descendentes, desenvolverem determinada questão, determinada doença, porque os pais possuem aquele mesmo transtorno, enfim. Mas isso não é uma garantia, isso é uma probabilidade em relação ao resto da sociedade, né? O que vai determinar se aquela doença ela vai se instaurar naquele organismo ou não? A necessidade do espírito. É o próprio desequilíbrio do espírito que, de certa maneira, ele vai ativar aquele gene para aquela doença se instalar ou não. Então, mais uma vez, né, a gente vê que o espírito, a preponderância do espírito sobre a matéria, da necessidade do espírito sobre a matéria. Enfim, e aí a gente também pode pensar que existem famílias, existem núcleos familiares que têm, sim, as mesmas características, as mesmas doenças, as mesmas tendências. Podemos pensar, por exemplo, numa família onde os indivíduos, né, os pais, os filhos, os avós, todos apresentam a tendência do pensamento suicida, que a gente sabe que existe um caráter herdável, né, genético aí, passa de pai para filho essa tendência do pensamento do autoextermínio, por exemplo. Então,
A gente pode pensar assim, então quer dizer que é o corpo que está determinando esse pensamento para o espírito? Não, na verdade é a tendência do espírito, né, mais uma vez, que tem as suas afinidades com outros espíritos ali do seu núcleo familiar. Quer dizer, pessoas da mesma família normalmente são espíritos afins. Muitos podem ter afinidades em comum e por isso, aí nesse caso, a genética vai funcionar como um facilitador para aquela mesma tendência aparecer nos corpos, né, da mesma família, mas na verdade a tendência comum está nos espíritos ali que são afins, né? Então a genética ela é uma ferramenta para contribuir com a necessidade do espírito e não uma ferramenta que vai determinar o que o espírito vai vivenciar ou não, né? Bom, a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, vai dizer para nós então sobre essa influência da mente sobre o corpo. E nós já sabemos muito sobre isso, né? Inclusive, a gente sabe que as doenças psicossomáticas, por exemplo, elas existem, né? Como a nossa mente, de alguma maneira, ela vai projetar no corpo algo que não necessariamente existe um fator físico ali, né? É uma questão da criação mental. Por exemplo, já ouviram falar das mulheres algumas mulheres que às vezes vivem uma gravidez psicológica, né? Então, se a mulher consegue projetar no corpo, fazer com que a barriga cresça, ela para de menstruar, ela passa a sentir todas as sensações da gravidez, só que não existe um feto ali, não existe um bebezinho se desenvolvendo ali no seu ventre, quer dizer, imagina o poder que essa mente tem, né? Então, como a Joana de Ângeles diz, o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoção e corpo. E tudo isso interage, né, num fluxo contínuo um sobre o outro. E aí ela vai dizer que qualquer ocorrência em um reflete no seu correspondente. Ou seja, se a mente, que é um fruto, né, do espírito, está em desequilíbrio, está em desarmonia, naturalmente o corpo vai reagir de alguma forma a esse desequilíbrio. Por isso, nós vamos entender que existem sim, né, as doenças psicossomáticas, as doenças criadas por um desequilíbrio da mente. Ela também vai concluir, né, nesse mesmo texto, ela vai dizer assim: assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos, responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos. A gente ainda, meus irmãos, nós vamos entender a seriedade, assim, a profundidade, a importância que o nosso equilíbrio mental tem sobre a nossa vida como um todo, sobre as nossas questões físicas, sobre as nossas doenças, né? Quanto mais nós nos aperfeiçoamos espiritualmente, mais nós vamos adquirindo equilíbrio, paz interior, e isso vai refletindo no nosso corpo. E é por isso que a obra espírita vai nos dizer que em mundos mais avançados que os nossos, não existe mais a necessidade das dores através das doenças, porque a alma já adquiriu um equilíbrio suficiente para evitar a necessidade das dores, né? Através do corpo, enfim. As dores vão se tornando cada vez mais morais e menos físicas. Continuemos. Bom, e aí existe, né, isso aqui é muito interessante, talvez alguns já tenham conhecimento da epigenética. Epigenética que é uma das áreas de estudo ali dentro da genética. O que a epigenética vai dizer? E vai corroborar, inclusive, com tudo isso que nós estamos dizendo em relação ao equilíbrio do espírito. Epigenética vai dizer que são modificações, as modificações no genoma que são herdados pelas próximas gerações, mas que não vão alterar a sequência do DNA. Então, é o seguinte, vou resumir aqui. A epigenética vai dizer para nós que nós vamos herdar caracteres, né, dos nossos pais, mas não necessariamente essas características genéticas vão se manifestar. Isso vai depender das nossas ações ao longo da vida, do ambiente que a gente vive, daquilo que nós vamos oferecer para o nosso organismo. Por exemplo, se eu tiver uma vida saudável, alimentação saudável, se eu fizer exercícios físicos, não ingerir substâncias tóxicas, álcool, cigarro, drogas, tiver uma vida equilibrada, com harmonia, sem estresse, é bem possível que que o meu organismo não tenha necessidade de desenvolver, né, de ativar genes
que provocariam doenças. Quer dizer, o ambiente que a gente vive determina se nós iremos ou não ativar alguns genes na nossa vida. Então, como exemplo, né, vamos supor que a Dona Maria tem na sua programação espiritual, por uma necessidade do seu espírito, de aprendizado, né, de reflexão, que com 50 anos ela desenvolveria o câncer de mama. Porque a mãe dela teve câncer de mama, então o organismo dela está preparado, tem ali o gene para que ela desenvolva o câncer de mama lá com 50 anos. E isso é uma programação espiritual. E a genética contribui com esse processo. Não determina, contribui. É, Mas ao longo da vida da Dona Maria, vamos supor que ela teve todos esses hábitos saudáveis, que são o que a ciência, a medicina nos fala hoje, nos comprova hoje, que são importantes para a gente manter a saúde do nosso organismo. Mas além disso, além, né, desses hábitos saudáveis de vida, ela também teve uma vida reta, ela teve uma vida pacífica, de caridade, onde ela utilizou diversos recursos a favor do próximo, ela desenvolveu dentro dela sentimentos que talvez, sentimentos de harmonia, sentimentos de humildade, que é possível que a sua doença, lá nos 50 anos, lhe ensinaria. Mas ao longo da sua vida, ela já aprendeu. Através do amor, através do seu esforço, ela já aprendeu as lições. Que aquela dor, que aquele sofrimento que a doença proporcionaria, iriam ensinar para ela. Então, olha como a gente está juntando, né? O equilíbrio físico, o desenvolvimento, o cuidado com o corpo e o cuidado com a mente, o cuidado espiritual. Então, ao longo da sua vida, ela foi protegendo o seu organismo a ponto de que, ao chegar lá, próximo aos 50 anos, não houve uma necessidade nem física e nem espiritual dela ativar o gene que provocaria o câncer de mama. Então, esse câncer não aparece. Porque ela já aprendeu aquilo que a doença lhe ensinaria. Para corroborar essa história, a gente lembra aqui de um caso do Hilário Silva, do Psicografia do Chico, quando ele vai dizer que um irmão que trabalhava, né, era um trabalhador espírita, ele trabalhava numa gráfica, e aí, né, vou resumir a história. Ele está mexendo numa máquina e ele machuca a sua mão, o seu braço, é levado para o hospital e ele acaba perdendo o dedo. Os seus colegas de trabalho ali, né, dessa fábrica, por conhecerem a sua índole, saberem que ele é um homem muito bom, que trabalhava a caridade pelo próximo, eles ficam revoltados, até com Deus, dizendo que não é possível que um homem bom sofra algo tão ruim assim. Onde que está a justiça? Será que vale a pena ser bom, né? E aí, na casa espírita, durante a noite, ele recebe uma orientação espiritual que diz para ele que, graças a Deus, ele teve o mérito, né, através do seu trabalho, através do seu esforço ao longo da vida, de ter perdido apenas um dedo. Porque na sua programação espiritual estava previsto que ele perderia o braço como um todo. Então olha como interessante, né, de que as nossas boas ações, quer dizer, a nossa transformação íntima através das boas ações, elas permitem com que a gente diminua a necessidade do sofrimento, aquela famosa frase que a gente escuta, quando não é pelo amor, é pela dor, mas o oposto também é verdadeiro. Quando a gente age pelo amor, eu não tenho mais necessidade da dor. Não é interessante? Bom, mas ainda nós necessitamos da dor de vez em quando, né? E é por isso que nós estamos fazendo esse estudo. E aí a gente entende que as enfermidades, as dores, os sofrimentos, eles têm uma função. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se a gente entende aos olhos da doutrina espírita que as nossas dores têm uma função, será que quando eu passo por uma doença, seria justo eu então não curar essa doença já que ela tem uma função? Essa pergunta foi feita para o Emmanuel lá no livro Consolador. Pergunta 97. A pergunta é o seguinte: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, da cirurgia e etc? Bom, o Emmanuel é bem claro quando ele vai dizer que o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quer dizer, é importante, obviamente, que a gente cuide da nossa saúde, que a gente tente resolver os nossos problemas.
Até porque o próprio fato de resolver o problema, de buscar ajuda, de tratar o corpo diante da doença, já é um grande ensinamento de humildade, de perseverança, de coragem, que são valores que nós precisamos aperfeiçoar e desenvolver. E as doenças e os problemas, eles vêm para nos ajudar a desenvolver esses valores, né? Essa é, inclusive, uma das funções. A gente, às vezes, pode pensar assim, nossa, mas o Espiritismo, então, está louvando a doença, tá louvando o problema? Não. Não é louvando, não é ir atrás das doenças, não é isso. Mas é a gente ter um olhar diferente para o significado daquilo. Quando eu olho diferente para a dor, eu dou um significado diferente para ela e passo a vivenciar essa dor com um pouco menos de dureza, né? Com um pouco mais de sentido, não simplesmente a dor pela dor. Justamente porque a doença, ela é uma grande oportunidade. Emmanuel diz: que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Ou seja, olha o quanto as doenças, as dores da nossa vida, nos ensinam a humildade, nos ensinam a olhar diferente para nós. Por exemplo, uma pandemia ou as grandes catástrofes nos colocam em situação de igualdade. As doenças, elas chegam, elas afetam qualquer pessoa, independente do seu nível social, independente das suas escolhas religiosas, enfim. Todas as pessoas se colocam como iguais diante dessas situações que estão alheias, né, além do nosso controle. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Então, que bom, né? Jesus nos ensina a tudo dai graças. Então, que bom que existem sim esses freios às nossas más tendências, aos nossos vícios, esses despertares das nossas consciências, que são as dores da nossa vida. Bom, quando a gente fala de mundo de provas e expiações, estamos num processo de transição, mas ainda vivemos no mundo de provas e expiações, nós quisemos trazer aqui para a gente entender um pouco dessa diferença. Qual que é a diferença de provas? O que que é prova e o que que é expiação? Emmanuel, na pergunta 246, esclarece para nós que a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, as provas são aquelas situações na nossa vida, sejam doenças, sejam problemas, né, de qualquer tipo, mas aquelas situações que vão nos despertar. Assim, meu filho, acorda, você está muito rebelde, vamos diminuir um pouquinho essa rebeldia, vamos ser um pouco mais obediente, vamos acordar, você está muito parado, né? Está muito preguiçoso, desenvolve aquele empurrãozinho que às vezes a espiritualidade, que Deus, que o universo nos coloca, para que a gente possa seguir o nosso caminho, senão a gente fica muito acomodado de vez em quando. Então isso é uma prova. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então a expiação é uma forma de recuperar o desequilíbrio que nós causamos no passado. E agora a gente precisa reequilibrar de alguma maneira, seja através do amor, seja através de algum tipo de sofrimento. E essa pena que é imposta, quem que impõe essa pena? Será que é Deus que de alguma maneira nos pune? É a espiritualidade que está nos perseguindo? De jeito nenhum. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós descumprimos uma lei, a nossa própria consciência nos acusa e impõe para nós essa necessidade de reconstruirmos aquilo que destruímos no passado. Então, não existe punição divina, né? Deus não tem nem tempo para ficar vigiando a gente e anotando tudo que a gente faz para em algum outro momento fazer a gente pagar aquilo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Deus, ele, na sua perfeição e bondade e amorosidade, criou o universo e criou as leis. E elas são perfeitas. E nós estamos mergulhados nesse universo e nessas leis. Quando nós descumprimos uma lei, é natural, da mesma maneira que a lei da gravidade, se eu solto alguma coisa, aquilo cai. Quando eu ajo, quando eu faço alguma coisa, existe uma reação, né, à minha ação. E isso é uma lei de Deus. Então, se eu destruo, é necessário que eu reconstrua. E esse processo, essa engrenagem, ela acontece de maneira automática, vamos dizer assim, né? Não tem ninguém me vigiando para que venha me cobrar depois no futuro. A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de olhar para Deus. Bom, e aí chegamos assim, né, num momento de reflexão. Se nós estamos falando de dores,
de sofrimentos, de dificuldades, a pergunta que nós fazemos para cada um que aqui está, né, nos ouvindo, é que na sua vida, onde que dói? Onde a vida dói para você? Qual dificuldade que você vive hoje que está muito difícil de resolver? E aí, quando a gente fala de dor, não necessariamente a gente precisa pensar em dores físicas, em doenças. Pode ser que seja, pode ser que você vive, né, nesse momento uma doença, você está vivendo uma dor que incomoda muito, ou você tem uma doença né, por muito tempo, né, alguma coisa assim. Mas além disso, será que você está vivendo algum tipo de relacionamento difícil? Algum laço na sua vida que está difícil resgatar? E aí isso dói muito, né? Você não está conseguindo se reconciliar com alguém, pedir perdão ou perdoar. Ou às vezes a sua dor, ela é no campo financeiro. Pode ser que você tenha lutado a vida toda com essa questão financeira, não consegue sair das dívidas ou das dificuldades nesse campo. Pode ser que essa seja uma dor da sua vida. Ou às vezes uma dor íntima, né? Alguns hábitos, alguns vícios que você ainda cultiva, que você está tendo dificuldade de deixar para trás, e isso te dói, te machuca muito. Será que é essa a sua dor nessa existência, né? O que mais que pode ser? Um relacionamento difícil com a mãe, com o irmão, e assim por diante, né? Então, reflita nesse momento assim, onde para você dói? Mas talvez a pergunta mais interessante é o que essa dor pode fazer por você? Ela existe por quê? Porque a gente já entendeu que ela não é uma perseguição de Deus, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Deus ama o outro mais do que a mim. Isso não é verdade. Então, se a gente entende que Deus te ama, de que a espiritualidade está com a gente, cuidando da gente, qual é o motivo dessa dor na sua vida, dessa dificuldade? O que isso quer te ensinar? Daí pensando nisso, né, sabendo que a dor pode funcionar como uma alavanca do seu progresso espiritual, será que você tem utilizado essa dor de uma maneira eficiente? Ou essa dor está se transformando para você em sofrimento? Porque elas são coisas diferentes, né? A dor, ela é essa ferramenta de aprendizado, como o Espiritismo nos ensina muito bem. Mas se eu começo a colocar essa dor como o centro da minha vida, porque a dor pode caminhar comigo na minha vida, ela faz parte da minha vida, de alguma maneira eu dedico tempo para resolver, para aprender com ela, mas ela não domina a minha vida. Agora, se eu coloco essa dor aqui na minha frente, aumento ela de tamanho, eu dou força para ela mais do que ela tem necessidade de ter, eu transformo essa dor em sofrimento. E o sofrimento, ele não é uma necessidade, ele é uma escolha. Será que a sua dor está se tornando para você um sofrimento? Está tomando uma proporção maior do que deveria? Está tomando conta da sua vida, entrando na sua frente, que não deixa você enxergar mais nada? E aí, esse sofrimento, ele se torna uma âncora para nós. Não deixa a gente caminhar para frente, a gente geralmente fica parado no tempo. Porque eu dedico toda a minha energia àquilo. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho um problema de relacionamento com um irmão meu, ou com a minha mãe, com meu pai. E aí, esse problema de relacionamento, eu gasto tanto tempo com isso, né? Eu penso tanto sobre isso, e que eu não consigo me desvencilhar desse sentimento, e eu perco vários momentos importantes da minha vida por causa disso. Isso é uma âncora, né? É como se fosse uma sombra que está muito maior do que deveria ser, que fica me perseguindo o tempo todo. E o que a gente precisa fazer é colocar essa dor do tamanho que ela precisa ter. É tirar um pouco de alimento dela para que ela diminua e possa caminhar comigo de uma maneira mais saudável. Porque a dor pode ser saudável na nossa vida quando ela toma a proporção correta, né? Tem um, quando a gente pega o livro Renúncia, a gente vai ver que lá na introdução, o espírito Alcione, né, que é um espírito de muita luz, ela vai contribuir, vai resgatar o Pólux, que é o amor da vida dela, só que ele está numa condição ainda muito inferior nas zonas umbralinas, né? E aí ele precisa reencarnar e ela pede para reencarnar com ele. E quando ela vai conversar com ele, né? Esse espírito muito amoroso, e ela chega para conversar com ele, vai falar que eles vão reencarnar, e ele começa a ficar com medo da reencarnação.
com medo dos sofrimentos, com medo das dores. E ela vira para ele e fala, para ele e para nós, por que detens. Porque ele fala assim, por que você está dando tanta importância para os castigos implacáveis, né? Como se existissem castigos implacáveis, quando Deus nos oferece o seu manancial inexaurível do seu amor. Quer dizer, ela está dizendo, para que você está preocupando tanto com os problemas, né? Tá transformando aquilo que pode ser uma dor em sofrimento gigantesco. E você não está enxergando o amor maravilhoso que Deus nos oferece a todos os instantes, esse planeta lindo, cheio de cor, cheio de flores, né? De plantas, de alegria, de vida. E aí ela fala, por que atribuis tamanha importância ao sofrimento? Por que você está dando tanta importância para o sofrimento assim? E essa frase é maravilhosa para nós. Porque às vezes a gente dá tanta importância para o sofrimento, né? Que ele toma conta da nossa vida e ele não precisa ter tanta importância assim. Ele pode caminhar conosco, mas não estar à nossa frente, tampando tudo na nossa frente, na nossa vida, né? Então eu acho que essa lembrança da Alcione para o Pollux vem de encontro à nossa vida o tempo todo. É como se você olhasse, né, para uma parede toda branquinha, recém-pintada, linda, a parede. Imagina essa parede. Só que aí no cantinho ali tem uma pequena sujeirinha. E aí você não consegue desvencilhar os olhos da sujeirinha. E aí você esquece toda a beleza da parede. E nós fazemos muito isso, né, meus irmãos, na nossa vida. Às vezes a gente dá valor para algo que é tão pequeno e esquecemos de todo o resto que está aqui à nossa volta. Bom, vamos encerrar esse primeiro momento da nossa reflexão, onde nós falamos de doenças, de dores, né? O que a doutrina espírita traz para nós um pouquinho sobre isso. E agora vamos falar especificamente sobre os transtornos mentais. Porque dentro desse pacote de dores, de doenças da nossa vida, existem aqueles transtornos da nossa mente, né? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e diversos outros transtornos, o toque, a esquizofrenia, inúmeros, né? Que de alguma maneira tem também a sua gênese, a sua origem, como nós já vimos e como todas as outras doenças, no desequilíbrio do espírito. Aí nós vamos trazer principalmente a Joana de Ângeles, que é um espírito que trata muito desse assunto da psicologia. Vamos trazer as informações dela para entendermos os porquês, qual que é a característica do espírito que desenvolve cada um, né, alguns, pelo menos, desses transtornos. E aí, vamos tentar nos encontrar aí, né, como, com essas características. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que diferenciar, né, um transtorno mental, aquilo que é doença, daquilo que é obsessão. A obsessão é uma influência de um espírito, né, uma influência negativa de um outro espírito para conosco. Influência negativa persistente de um espírito para com outro espírito. A doença é um desequilíbrio fisiológico do organismo que a gente sabe que tem origem no espírito em desequilíbrio. Uma coisa está vinculada à outra? Geralmente sim. Geralmente uma doença também está vinculada a uma obsessão, a uma influência. Até porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já sofremos uma influência de um outro espírito, uma influência negativa. Já sofremos da obsessão. Mas a gente precisa entender que não necessariamente a doença, o transtorno mental é causado por uma obsessão. Pode ser que seja causado ou influenciado por uma obsessão? Sim, mas a gente tem que entender que o transtorno mental, ele é um desequilíbrio fisiológico. Mesmo que tenha o desequilíbrio espiritual, existe também uma influência, né, uma modificação no cérebro. E é importante a gente entender isso porque a pessoa que passa por um transtorno mental, por exemplo, a pessoa que está com depressão, a pessoa que tem ansiedade, elas não, elas não estão inventando isso. A pessoa não, isso não é falta de trabalho, não é falta de Deus, não é falta de pegar na enxada, não é a pessoa querer aparecer, fazer charme, não tem nada disso. É importante nós quebrarmos esse paradigma antigo, né? Ah, de que se a pessoa está vivendo uma depressão é porque ela não está trabalhando, é porque ela não tem Deus no seu coração, não tem nada disso. Não é ir para o centro espírita que vai fazer a pessoa se curar da depressão, por exemplo. Ir para o centro espírita ou ir para a igreja ajuda e muito no processo de cura, de tratamento. Mas
existe também um processo físico-químico que precisa de um olhar médico, psicológico, para contribuir com o tratamento. Então é importante a gente entender que é um combo, né? O tratamento é um combo. É um combo, muitas vezes, que vai necessitar da medicação, né? Dos elementos químicos, do psiquiatra, por exemplo. Vai necessitar do olhar psicológico, né? Da psicoterapia. E seria de muito ajuda se todos pudessem fazer um tratamento espiritual ou de alguma maneira se conectar com Deus, buscar a espiritualidade independente da religião. Esse combo dessas três coisas aí seria talvez o tratamento ideal, né, para olhar para qualquer um desses transtornos mentais. Ok? Então, vamos continuar aqui, que é importante a gente lembrar, então, como nós dissemos, né? Essa influência espiritual, será que ela pode, então, provocar a doença? Ela pode contribuir com o transtorno? Pode. A gente vai ver aqui que a Joana de Andes vai trazer no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela vai dizer, direcionando o pensamento vigoroso contra o adversário, que está no corpo carnal, o espírito enfermo pelo ódio descarrega vibrações que irão perturbar o equilíbrio de algumas monoaminas no cérebro, dando lugar, pela constância, a futuras depressões, a processos maníacos, a transtornos esquizofrênicos, ou seja, a influência do espírito, a influência negativa, a obsessão, ao longo do tempo, ela pode começar a modificar a fisiologia cerebral e causar ali, né, instalando ali o transtorno psicológico psiquiátrico. Então isso é possível acontecer. O transtorno só acontece por causa da obsessão? Não, né? Às vezes também existe a auto-obsessão, a obsessão que nós causamos em nós mesmos pelo nosso próprio desequilíbrio. Então, seja pela auto-obsessão ou pela obsessão externa, aí sim a gente vai entender, né, nesse sentido, que a obsessão vai provocar os nossos transtornos. Mas não necessariamente um transtorno é causado por uma influência externa. Às vezes são só questões, na maioria das vezes são só questões íntimas, né? Porque na verdade são sempre questões do espírito. Então vamos para frente. E sobre essas questões de obsessão, é tão interessante que Kardec, lá na Revista Espírita de 66, vai dizer para nós que os casos de obsessão, eles são tão frequentes que não é exagero dizer que nos hospícios, na época de Kardec ainda existiam os hospícios, né? Hoje não existem mais, graças a Deus. Mas naquela época, os hospícios de alienados, mais da metade apenas tem aparência de loucura, né? De transtorno. Por isso mesmo a medicação vulgar não tem efeito. Ele está dizendo assim, mais da metade ali são só obsediados. São pessoas que estão sofrendo influências muito graves de espíritos por muito tempo e passam a alucinar. Muitos são médiuns que, na verdade, estão realmente vendo e ouvindo os espíritos e não estão tendo alucinações. E aí fica essa grande questão de diferenciarmos o que é mediunidade desequilibrada e o que é transtorno, né? E aí, nós não temos tempo para falar sobre isso agora, mas a gente consegue sim, né, com um olhar um pouco mais apurado, diferenciar uma coisa da outra. Mas é importante a gente entender que sim, existem casos que as pessoas estão apenas obsediadas. E mesmo assim, mesmo nos casos onde existe também o transtorno, é importante a gente lembrar do tratamento da alma. Porque se a gente entende que o desequilíbrio está no espírito e ele vai causar, né, o transtorno como consequência, se a gente cuida só do aparelho físico, é bem possível que esse transtorno volte no futuro, seja nessa ou em outra encarnação. Então é necessário tratarmos também o espírito, né? Fazer a reforma íntima, burilar os sentimentos, os hábitos e os pensamentos, para que esse transtorno não se instale novamente nessa pessoa. Então, sim, é importante a gente tratar a questão química do cérebro, é importante, mais uma vez, né? A terapia para tratar os pensamentos e os hábitos, e também é importante a reforma íntima, a questão moral, para que a essência espiritual se modifique e esse transtorno, então, seja trabalhado lá na sua origem. Bom, tudo é obsessão, né? Nós já dissemos que não. A gente trouxe aqui também Bezerra de Menezes para constatar isso para nós. Ele fala, mas nem todas as doenças mentais têm origem na obsessão, embora sejam de origem psíquica. O mundo espiritual é intensíssimo e os homens estão longe de compreender a sua intensidade. Quer dizer,
Não pensem que nós vamos entender tudo que existe. Nós estamos falando aqui de um contexto geral, mas cada caso é um caso, cada situação ela tem uma origem diferente, cada pessoa tem uma história espiritual diferente, e os transtornos eles têm essa variedade de origens, né, que a gente não tem como afirmar que tudo é de uma mesma forma, porque não é. Bom, vamos falar especificamente de cada um dos transtornos, então, começando a caminhar para o nosso encerramento. Bom, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né, existe um grande espectro de transtornos de ansiedade, mas o principal deles é a ansiedade generalizada, que a gente conhece como TAG. Aquela sensação, né, de desconforto o tempo todo, onde o corpo se manifesta sempre com rigidez, com uma agitação psicomotora, pensamentos de pensamentos de catastrofização, né? A pessoa que sofre da ansiedade, ela o tempo todo vai pensar de que as coisas não vão dar certo, que tudo vai dar problema, que o pensamento está sempre ativo, múltiplos pensamentos o tempo todo. A pessoa tem dificuldade, né, de se acalmar. Enfim, coração que está acelerado o tempo todo. E aí nós vamos ter diversas manifestações, né, fisiológicas da ansiedade. Mas esse não é o nosso foco de agora, o foco seria a questão espiritual. O que é um espírito, né, uma característica de um espírito que vai manifestar um transtorno de ansiedade ao longo da sua vida? A Joana de Ângeles, no livro Otimismo, vai dizer para nós que a ansiedade ela vai traduzir uma desarmonia interior, uma insegurança e uma insatisfação. Ela vai dizer que é a crença no inconformismo. Quer dizer, um espírito, né, uma pessoa que não que não se conforma, que não aceita, que de alguma maneira está vivendo uma rebeldia. Eu não aceito como a vida se põe para mim. Eu não aceito como a vida é. E de alguma maneira eu quero ter controle sobre a vida. E aí, se eu quero ter controle sobre a vida, eu vou começar. Aí vem o pensamento da pessoa ansiosa. A pensar a determinar tudo o que vai acontecer. Vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa vai fazer uma viagem de carro daqui a um mês. E aí, durante todo esse mês, essa pessoa vai pensar em todos os problemas que essa viagem pode acontecer, que o carro pode bater, pode ter um acidente, o pneu pode furar, a gasolina pode acabar, ela pode se perder no caminho. Qualquer problema que pode acontecer com ela passa na mente dela. E não só isso. As resoluções dos problemas também. Se o pneu furar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se o carro, se bater o carro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu me perder isso, isso e aquilo. Então ela começa a planejar todos os possíveis e imagináveis situações, porque ela quer ter controle sobre tudo. E esse controle tem a ver com esse inconformismo. Eu não aceito como a vida vai acontecer, então eu preciso ter controle de tudo. Eu gosto muito de imaginar como se fosse assim, né, uma pessoa que está na estrada da sua vida, e a gente tem controle sobre algumas coisas. Então eu tenho minhas duas mãos aqui para controlar aquilo que é possível. Mas a pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, ela quer ter 20 mãos à sua volta para controlar absolutamente tudo que aconteça na sua vida. E isso não é possível. Isso gera uma insatisfação, uma frustração, uma agonia gigantesca, porque eu não consigo ter controle sobre tudo. Então essa insegurança, essa insatisfação que a Joana de Anjos está trazendo para nós, tem a ver com isso. Esse espírito que está com falta de fé. Eu não consigo ter fé de que a minha vida está sendo protegida e guiada. E que existem algumas coisas que eu preciso abrir mão. Existem algumas situações que eu vou resolver quando e se elas acontecerem. Porque Deus está no comando da vida. Sabe essa tranquilidade de você caminhar com fé na sua vida? Então, o espírito, né, ansioso, que vai manifestar a ansiedade, tem um pouco dessa característica desse inconformismo, de não aceitar como a vida acontece. Então é necessário aprender a respirar, aprender a acalmar os pensamentos, aprender a confiar. E é lógico que a ansiedade vai se manifestar no corpo de diversas maneiras, né? Bom, ela continua dizendo que a ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional, mediante, então, exercício da vontade e recorrendo-se à terapia especializada, né, que é ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra. Essa ansiedade ela vai se transformar em clima de paciência,
aprendendo a aguardar no tempo, na hora e no lugar próprios o que se deve suceder. Bom, e aí? Será que você se identificou um pouco com isso, né? Principalmente nessa nossa sociedade rápida, dinâmica, que tudo está insuficiente, onde nós não somos suficientes para nada. Eu sempre preciso ser mais, ter mais, querer mais. Nós temos dificuldade de parar e aceitar a vida, aceitar o tempo das coisas, né? E aí, por isso a gente vai vendo esse boom de ansiedade aí na sociedade. Nós precisamos começar a olhar mais para a natureza, por exemplo. Aprender com a natureza, com o tempo da natureza, cada coisa a seu tempo. Às vezes as sequoias, que são as maiores árvores do mundo, elas, elas nascem de uma sementinha, elas demoram séculos para crescer e elas chegam lá mesmo assim. Então tenhamos paciência, né? Não que seja fácil, né? Eu sei que quem sofre da ansiedade parece fácil isso que eu estou falando, né? Mas a gente precisa aprender primeiro aqui para aos pouquinhos ir trazendo para a questão do sentimento. Sair do que é racional e trazer para o que é sentimental para a nossa vivência. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais eu vou aprendendo e vou vivenciando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, né? A pessoa que vive o transtorno depressivo maior, por exemplo, é uma pessoa que vai sentir os reflexos no corpo, né, do humor rebaixado, anedonia, que é a falta de prazer em fazer as coisas que antes eu tinha prazer, agora eu não consigo sentir prazer em fazer nada mais, tristeza, o choro recorrente, enfim, tem um monte de características e de sintomas. Muitas vezes a gente fica triste, mas só de estar triste não significa que nós estamos passando por uma depressão. A depressão ela envolve outras questões além, né? Mas olhando para o aspecto espiritual, o que que é a depressão? A Joana vai falar lá no livro Amor, Imbatível Amor, que a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. O que que isso quer dizer? Estado nostálgico significa dizer, nostalgia quer dizer saudade, falta de alguma coisa. Estou sentindo falta. A pessoa que sente depressão, ela vai dizer que ela tem ela sente um vazio muitas vezes no peito que ela não consegue preencher com nada. Tá faltando alguma coisa, não tá bom, não tô feliz. Esse estado nostálgico, então, esse deperecimento emocional, essa diminuição da emoção, né, o estado de humor rebaixado, faz também no corpo, já que entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. É como se eu não estivesse satisfeito com a vida que foi me dada. Tem alguma coisa que está faltando e eu não me conformo com isso. O que será que pode estar faltando e que eu não estou aceitando? Será que está faltando uma liberdade que eu já tive em outro momento da minha existência espiritual que agora eu não tenho? Está faltando, às vezes, essa, essa liberdade de fazer o que eu sempre quis fazer, mas agora eu já entendo que existem restrições, nem tudo me convém. Será que está faltando, são pessoas, entes queridos que estão faltando? Está faltando um ambiente diferente que agora eu não me encaixo? O que será que é esse estado nostálgico? Pode ser uma infinidade de coisas. A questão é que se eu sinto que está faltando alguma coisa, de alguma maneira, eu não estou satisfeito. Eu não estou aceitando. Olha como é que é bem parecido, né? Inclusive com a ansiedade. E ela vai dizer que a depressão também é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, perda da fé nas demais pessoas e em Deus. Desenvolver a fé, então, desenvolver a aceitação, estar bem com a maneira como a vida está, entender de que Deus me ama e de que Ele permite que eu esteja com as pessoas certas, no lugar certo, e isso é o melhor para mim, essa aceitação pode ser um começo de eu começar a trabalhar essa questão no espírito e ajudar a cuidar, a tratar dessa depressão. Lógico que eu sempre é muito importante também, como a gente já disse, o acompanhamento psiquiátrico com a medicação, o acompanhamento psicológico, mas o espírito, de alguma maneira, tem que trabalhar também essa aceitação e essa conexão com Deus, esse desenvolvimento da fé, como a nossa querida Joana de Anjos aqui nos ensina. Bom, um transtorno como a esquizofrenia, que é um transtorno complexo, grave, difícil,
ela vai dizer que deve se incluir na psicogênese, quer dizer, na origem do transtorno esquizofrênico, a consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores. E isso é muito importante. Tá, mas você vai pensar, né? Eu não lembro das minhas existências anteriores. Como é que eu posso me sentir culpado de algo que eu não lembro? Bom, o nosso inconsciente, ele é muito poderoso. Mesmo que eu não lembre, de alguma maneira, a nossa consciência de culpa, esse estado de culpa, ele pode acontecer. Mas se eu não tenho como lembrar, como é que eu trato isso? Bom, a gente trata entendendo de que o passado ficou no passado. Todos nós temos histórias espirituais. E como a história do planeta Terra, a história da humanidade é sempre cheio de tragédias, de dificuldades, é bem provável que nós já participamos de alguma maneira de alguma guerra, de alguma matança, de situações de conflito. Nós já prejudicamos pessoas, já fomos prejudicados. Então o passado ele é cheio de dores. Eu preciso primeiro começar a entender de que se o passado é cheio de dores, se eu causei dores, não interessa mais. O passado não me interessa no sentido de estar preso a culpas. Eu preciso entender de que o meu trabalho de agora para frente é que é importante. Da mesma maneira como a esquizofrenia muitas vezes está vinculada à questão de culpa, ela vai falar que o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Da mesma maneira também, vai dizer que os atos incorretos geradores da culpa, instalando-se nas telas sutis do perispírito, irão conduzir o espírito comprometido a transtornos autoobsessivos, obsessivos compulsivos e diversas manias. Ela também vai dizer que vários outros transtornos estão vinculados a conflitos de consciência, resultados das ações erradas do passado. Ou seja, muitos desses transtornos mentais estão vinculados à culpa do passado. E aí, é por isso que a gente vai tentar entender o porquê disso. Por que que nós nos sentimos tão culpados? Por que que nós somos ainda tão revoltados e não aceitamos a vida como ela é, como nós dissemos lá, né, nos transtornos de ansiedade, nos transtornos depressivos? Então nós colocamos aqui uma história das fases da humanidade. Olha que interessante. O Espírito Emmanuel vai dizer que existem três grandes momentos da humanidade que ele vai dizer que são as grandes três revelações. A primeira delas acontece com Moisés. Moisés, ele vai aparecer para nós como a primeira grande revelação da humanidade, numa época onde a humanidade funcionava como se fosse uma criancinha, um bebezinho de 1 ano, vamos dizer assim, espiritual. Nós éramos muito infantis. E aí, eu pergunto assim, quando um bebezinho de 1 ano, uma criança de 1 ano bate no coleguinha, como é que a gente educa ela? Como é que a gente ensina? Você vai falar para ela das consequências espirituais, das consequências psicológicas daquele ato dela? Que o coleguinha tem consequências psicológicas, ele tem consequências... Não, ele não tem como entender isso. O que a gente faz com uma criancinha de 1 ano? Você vai falar para ela o que ela não pode fazer. Não pode bater. Não é assim que a gente ensina? É a mesma coisa que Moisés fez com a humanidade naquela época. Moisés, ele, através, né, da intuição espiritual, os 10 mandamentos, é o que não pode fazer. Não pode matar, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso pode, isso não pode. E se você fizer, você vai pagar, olho por olho, dente por dente. Então, a humanidade, né, de uma forma muito simples, aqui explicando, uma humanidade muito infantil, ela vai aprender daquela forma, com o que não pode. Depois, a segunda grande revelação, a gente vai ver uma criancinha aqui mais ou menos de uns 4, 5 anos, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, vem para ensinar um pouco mais. O que Jesus faz? Ele resgata Moisés e ele ensina o amor e o perdão, de forma simplificada. Como é que a gente faz com uma criança de 5 anos que bate no coleguinha? A gente resgata o que não pode fazer, mas agora a gente também já ensina a reparação. Se você bateu, vamos lá pedir desculpa? Tem que fazer é carinho, a gente precisa amar, cuidar. Então a gente ensina o amor e a gente ensina o perdão. É isso que Jesus fez. Bom, e a terceira grande revelação, o Emmanuel considera que é o Espiritismo. E o Espiritismo é como se nós já estivéssemos agora numa fase da adolescência. E uma das maiores características do adolescente é a rebeldia. É acreditar que o jeito dele é o melhor. É a curiosidade. Então, o Espiritismo, como terceira grande revelação segundo Emmanuel, ele vem fazer isso para nós. Ele resgata o que não pode. Ele resgata Jesus. Mas ele amplia a nossa compreensão
do que a gente das consequências espirituais das nossas escolhas. Com o jovem, a gente já pode falar, se ele bate no colega, a gente pode explicar para ele as consequências psicológicas das coisas. E nós já estamos na fase de entender. O Espiritismo ele vem, através, né, do seu pensamento científico, racional, explicar para nós as consequências das coisas. Mas a gente resgata Moisés, a gente resgata principalmente o Cristo, o amor de Jesus. É importante amar o outro, é importante pedir desculpa, mas a gente entende as consequências psicológicas. Mas como estado de revolta que ainda nós vivemos, é por isso que a gente vive tanto esses transtornos hoje. Os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, tem a ver com a nossa falta de aceitação da vida, aceitação de Deus. E os nossos erros do passado, que vêm como culpa, são, como consequência, causam diversos outros transtornos na nossa vida. Bom, é importante nós entendermos isso para a gente mudar o comportamento. Então, se eu entendo que eu errei no passado, né, quando eu tomo consciência desse erro, eu posso viver esse pensamento de culpa, esse remorso, essa ideia fixa, que vai me trazer sofrimento, que vai me deixar aprisionado. Ou eu posso entender que eu errei, tomar consciência disso e me arrepender, deixar esse erro lá no passado. Não interessa mais o que eu fiz no passado, eu me arrependo. Nossa, que pena que eu fiz isso, realmente eu estava vivendo uma situação difícil, um momento diferente, mas agora eu tenho consciência. Eu fico triste por isso, mas eu vou reparar. Eu vou agir com o bem. Se eu matei, eu vou cuidar das vidas. Se eu abortei, eu vou cuidar das crianças. Se eu destruir, eu vou reconstruir. E aí eu vou focar minha mente no futuro, no que eu posso fazer, no meu trabalho. Através do amor, eu vou deixando de precisar da dor. E é assim que nós precisamos trabalhar. É tomar responsabilidade das nossas ações no passado. E não ficar nos culpando dessas ações no passado. Responsabilidade é diferente de culpa. Bom, meus irmãos, estamos então caminhando, né, depois de tantas reflexões aqui, caminhando para o encerramento, entendendo que a psicoterapia, né, é uma das formas importantes de nós cuidarmos da nossa mente. A Joana vai falar, né, que ressumando, ou seja, de gotinha em gotinha, através dessas imagens arquetípicas, dos complexos tormentosos, o que ela está dizendo? Devagarzinho nós vamos nas terapias encontrando quem nós somos, acessando o nosso eu íntimo, e assim nós vamos recuperando nossos valores, nós vamos nos libertando dos traumas, nós vamos fazendo a nossa reforma íntima. Por isso da importância da terapia também. E o que é mais importante? É o que eu estou chamando aqui de espiritismo-terapia. É o que o espiritismo nos ensina. Essa reforma íntima, olhar lá para dentro de nós, entender, olhar para esse espelho que é doloroso, olhar às vezes para as nossas dificuldades íntimas, para aquilo que eu preciso transformar, para aquilo que está lá no meu íntimo, mas que eu consigo acessar. E modificar isso, né? Fazer o tratamento espiritual na nossa intimidade, através da oração, através do passe, do estudo do evangelho, da desobsessão, da terapia do perdão e desse autoconhecimento que me faz transformar intimamente. Tudo isso vai nos ajudar a entrar, ir de encontro a esse espírito antigo e modificar ele, deixar para trás esses hábitos que nós já cansamos de viver e alcançarmos agora essa felicidade plena de estarmos no caminho do bem, de estarmos praticando com Cristo a boa nova. E assim vamos encontrar essa psicoterapia do futuro, onde a Joana fala que as obsessões, né, que são propiciadas pelos desencarnados, muito mais numerosas e graves do que a gente pode imaginar, elas através da psicologia dos relacionamentos, nós vamos tratando isso. Ela vai dizer que as terapias próprias de natureza preventiva e curadora são importantes. A gente precisa olhar para esse lado espiritual da nossa vida, tomarmos as rédeas da nossa vida espiritual, aprendermos a pedir perdão por aquilo que a gente fez, mas caminharmos para frente, né? Com o trabalho no bem, junto com Cristo, nós vamos nos proteger. Vamos fazer uma terapia preventiva e assim, nessa vida ou nas outras, vamos nos livrando desses transtornos difíceis, dessas dores difíceis da nossa vida. A cura real, então, reside na transformação moral para melhor. Nós agradecemos, então, né, a paciência de nos ouvir, que essas reflexões possam realmente
nos transformar de dentro para fora, ajudar um pouquinho a mais pelo menos, e que sejamos assim pessoas melhores, mais felizes e mais moral, mental e fisicamente saudáveis. Que Deus nos abençoe a todos e muita paz.